Bom dia, irmãos, graça e paz, que a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Feliz sábado a todos. E eu vou iniciar a ministração hoje, mas primeiro eu vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu venho me colocando diante da Tua presença, colocando todos aqueles, ó Deus, que estão assistindo essa ministração nesse momento. E quero pedir, ó Deus, a Tua bênção especial, a Tua proteção, o Teu cuidado. Pedir, ó Deus, o envio dos Teus anjos ministros para que eles possam, ó Deus, estar me orientando naquilo que falar, estar orientando, ó Pai, os meus irmãos que estão do outro lado, para que eles possam estar abrindo, Pai, o entendimento de cada um da forma que o Senhor deseja, para que eles possam, Deus, estar compreendendo coisas mais profundas ao respeito deles mesmos. Em nome de Jesus, Pai, quero repreender neste momento toda a obra do diabo, toda a distração, todo o engano, tudo aquilo que vem dele, ó Deus, para nos dispersar. Eu estou cancelando em nome de Jesus, desfazendo, ó Deus, todo o intento dele nas nossas vidas neste momento. Em nome de Jesus. E eu quero, ó Deus, te agradecer por este santo sábado, por esse dia que o Senhor abençoou e santificou. Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, que é a verdade. E te agradecer, Pai, pelo Teu imenso amor de nos revelar coisas profundas ao nosso entendimento, porque isso, Deus, é processo de cura e de salvação. E eu quero te agradecer muito, Pai, pelo Teu amor, e é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, hoje o tema da ministração é: deixe Jesus curar a sua alma. E eu vou compartilhar, irmãos, com vocês hoje o meu testemunho, aquilo que Deus falou ao meu respeito, aquilo que Deus me mostrou. E antes de nós começarmos, lá em Apocalipse 3:20, está escrito: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, Jesus está culto após culto batendo a nossa porta, porque Ele quer entrar, Ele quer nos curar, Ele quer entrar, irmãos, em lugares obscuros no nosso entendimento, e Ele quer limpar, Ele quer que nós sejamos livres nele. E hoje, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esse estudo que eu trouxe hoje, ele foi feito na live das mulheres, pela irmã Tatiane. Só que eu quase não participei desses estudos porque eu estava passando por um momento difícil da dependência emocional, como compartilhei com vocês no vídeo anterior, e eu não consegui lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. E quando ela fez esse estudo, eu comecei a me ver muito, e eu não estava conseguindo administrar. Então eu quase não participei de todos os estudos. E uma irmã da igreja me falou que tinha essa pregação na internet, que fala, né, de você ser uma pessoa. Quem é você? Uma pessoa carcereira ou uma pessoa libertadora? E eu fui buscar essa pregação na internet e fui assistir. E quando eu comecei a assistir, irmãos, Deus falou muito comigo. E eu pude me ver, Deus pôde me mostrar como Ele me vê e como eu tenho sido. E Deus me mostrou que eu sou uma carcereira emocional e espiritual. E hoje nós vamos ver algumas características dessa pessoa carcereira. Emocional e espiritual, vamos ver também características da pessoa libertadora, né? E vamos também ver alguns passos para poder dar início a essa cura, né, que Deus quer fazer nas nossas vidas. Vamos ver aqui a definição do que é um carcereiro. O carcereiro se alimenta do preso, que podemos compreender que se alimenta do seu pecado, se alimenta das suas feridas, que podemos traduzir como autocomiseração ou vitimismo. Então vamos começar aqui pela característica do carcereiro emocional ou carcereira. Sempre se sente ofendido, ninguém pode falar nada,
A pessoa tem que pisar em casquinhas de ovos, tem que saber como vai falar, como vai fazer, e mesmo assim a outra pessoa se sente ofendida. Não consegue lidar com os seus erros, está sempre se justificando, não consegue admitir que errou, não consegue admitir que falhou. A imaturidade para lidar com as circunstâncias da vida é uma pessoa totalmente imatura. Ela tem uma fé rasa, sempre duvidando, sempre deixando a incredulidade tomar conta do seu coração. Lá em Tiago 1,6 diz, né, que a pessoa que duvida, ela é como o mar, que vai e vem, né, que é impelido pelo vento. A insegurança, o medo, sempre quer estar no controle de tudo, sempre quer dominar tudo, estar no controle de todas as coisas. E aqui eu vou descrever algumas características de uma pessoa insegura. Medo de tomar iniciativa, dificuldade de dizer não, excesso de perfeccionismo, complexo de inferioridade que gera o complexo de superioridade, sempre achando que o jeito dele ou o jeito dela é sempre melhor do que o dos outros. Procrastinação, sempre deixando para depois o que pode ser feito hoje. Não sabe lidar com as críticas e medo da rejeição. Aí eu gostaria que os irmãos abrissem lá em Mateus, capítulo 23, no verso 1. Aqui no capítulo 23, no verso 1, vai descrever alguns carcereiros espirituais. Então, aqui no 1, Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus, que eram a liderança naquele tempo na igreja. No 3. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, a primeira característica é uma vida dupla. Falam uma coisa e fazem outra. E aqui, irmãos, eu me enxerguei muito. Porque muitas vezes, aqui dentro da minha casa, eu falo uma coisa e faço outra. Né? Eu prego o que a Bíblia diz, mas eu não faço o que a Bíblia diz. Muitas vezes eu falo sobre a impaciência, eu falo sobre ser grossa, e eu ajo dessa forma, na impaciência, na grosseria. Então, aqui é uma das características do carcereiro espiritual. Segundo, aqui no 4, pois atam, quer dizer, amarram fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Então, a segunda característica são opressores, são dominadores, pessoas que querem dominar sobre outras, colocam exigências insuportáveis sobre outras. E é o que eu fazia, em nome de Jesus, eu fazia dentro do meu lar, com a minha filha. Muitas vezes, eu queria que ela alcançasse uma espiritualidade que nem eu, irmãos, tenho. Pessoas que, se o outro não faz como ele quer, ele descarta essa pessoa. E foi o que eu sempre fiz na minha vida. Eu sempre descartei pessoas porque elas não faziam aquilo que eu queria. Para mim não estava bom. A pessoa tinha que fazer da forma que eu queria. E isso, não só você sofre, mas a pessoa que convive com você sofre muito. Então, são opressores, são dominadores. Aí aqui no 5 tem uma outra característica. E fazem todas as obras a fim de serem vistos
pelos homens, pois trazem largos filactérias, quer dizer, era um instrumento onde eles guardavam onde eles guardavam a lei de Deus, e alargam as franjas dos seus vestidos. Então aqui a gente vê a necessidade de aprovação. Então uma pessoa carcereira espiritual, ela é uma pessoa que gosta de se exibir, que gosta de fazer para o outro, para os homens, e não para Deus. E lá em Gálatas, irmãos, lá em Gálatas 1, no verso 10, diz assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou ele quer dizer assim, ou eu estou tentando convencer eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, toda vez que a gente quer ter essa necessidade de aprovação de homens, nós não estamos sendo servos de Cristo. Porque nós devemos buscar a aprovação do alto e não de homens. Aí aqui tem uma outra característica no verso 6. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Quer dizer, são pessoas extremamente egoístas que estão preocupadas somente com o seu eu, não se preocupam com as outras pessoas. E eu me vi muito nisso, irmãos. Sempre preocupada comigo, preocupada com as coisas saírem do meu jeito, preocupada em estar no controle de tudo, sempre o meu eu dominando tudo. Aí vocês podem virar a página e ir lá pro verso 25, que diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, falsos, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade e de maldade. Aqui tem uma característica: usam máscara, vivem num reino de aparência. Lá fora é outra pessoa, mas dentro do seu lar é cheio de perfeccionismo, é mandona, não elogia, só critica, não consegue ver nada de bom em ninguém, sempre irado, se acha melhor do que os outros dentro de casa. E essa, irmãos, que eu estou falando sou eu, tá? Porque Deus trouxe essa palavra para mim em primeiro lugar. E eu queria compartilhar com vocês. Há alguns dias antes de eu assistir essa ministração na internet, e Deus falar muito comigo e fazer eu me enxergar, a minha filha começou a me questionar. Eu chamava ela para sair e ela falava assim: não, mamãe, eu não quero sair. Eu falei: por quê, filha? Vamos passear. Não, mamãe, aqui dentro de casa a senhora briga, a senhora fica de cara fechada, e lá fora a senhora dá risada, a senhora brinca, e aqui dentro a senhora não dá um sorriso. Quer dizer, eu tô sendo uma pessoa lá fora e aqui dentro de casa outra. Quando eu chego aqui, eu retiro a minha máscara e oprimo a minha filha. Então Deus fez eu enxergar isso. E nós devemos, irmãos, parar com esse espírito de crítica, sabe, querer mandar nas pessoas, impor sobre ela fardos, sabe, parar com esse perfeccionismo. Lá em Eclesiastes, deixa eu abrir lá rapidinho, lá em Eclesiastes, olha só o que diz, Eclesiastes 7, capítulo 7, aqui. E em Eclesiastes 7, no verso 16, diz assim: não sejais demasiadamente, o que quer dizer isso? Excessivamente justo, nem excessivamente sábio. Por que te destruiria a ti mesmo? E quando nós buscamos o perfeccionismo, nós estamos nos destruindo. E com isso destruindo as pessoas que estão à nossa volta. E eu pude enxergar, louvado seja o nome do Senhor, que Ele fez eu enxergar
como eu estava me destruindo e destruindo a pessoa aqui dentro do meu lar, que seria a minha filha. Sabe, vivendo irada, se ela não fazia as coisas da forma que eu queria, me irando com ela, me achando melhor do que ela, achando que o meu jeito, que ela tem que agir do meu jeito, não aceitando ela do jeito que ela é. Nós precisamos, irmãos, aprender a aceitar as pessoas do jeito que elas são, com todas as suas imperfeições e as suas falhas, mas estar disposto a ajudá-las a serem melhor. Não no nosso tempo, do nosso jeito, porque a palavra mesmo do Senhor diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, através da oração, de jejum. Outra característica: vivem de aparência. No 26 aqui, no Mateus 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, limpa o seu interior, deixa Jesus lavar, e do prato, para que também o exterior fique limpo. Porque quantas vezes, irmãos, eu vivo de aparência. Sou uma coisa aqui dentro de casa e lá fora mostro outra, quero mostrar que eu sou espiritual, mas Deus está vendo tudo. Outra característica: condenam, julgam, em vez de ajudar e de perdoar. Quantas vezes não conseguimos perdoar aqueles que estão à nossa volta, porque erraram com nós? Quem somos nós para não liberar o perdão? Deus está disposto todos os dias, irmãos, a nos perdoar por pensamentos, palavras e atitudes que tivemos de errado. Como nós não podemos querer perdoar o nosso próximo dentro do nosso lar? Quantas vezes eu me vi condenando a minha filha, julgando ela, apontando o dedo para ela, criticando ela, quando na verdade o problema não está nela, está em mim em primeiro lugar. Porque mulheres feridas vão gerar filhos feridos. Só que isso não é desculpa para nós que conhecemos Jesus. Ele está aqui para nos ajudar e nos auxiliar nessa tarefa, mas precisamos reconhecer as nossas imperfeições, reconhecer o quanto nós dependemos dele. Outra característica: são extremamente orgulhosos e cheios de si mesmo. E aqui no versículo 27 continua: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Quantas vezes, irmãos, a aparência de santidade, roupa de santidade, né? E por dentro podre. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, não? Para as pessoas lá fora, eu sou justa, sou certa, sou espiritual. Mas interiormente estáis cheios de hipocrisia, de iniquidade, de pecado repetitivo. Outra característica são religiosos e não espirituais. Religiosos são aquelas pessoas que oram, que leem a Bíblia, mas aquilo que realmente Deus quer da vida delas resiste. Não quer o tratamento que Deus quer lhe propor para a cura das suas feridas. Querem ser tratadas da forma que elas desejam. E a cura, irmãos, não somos nós que determinamos. A cura, quem determina é Deus. Ele sabe o que ele tem que fazer para estar nos curando. Aquilo que Deus quer trabalhar e não permite. É uma vida espiritual superficial, não tem raiz, não tem profundidade. É como aquele versículo, me lembrei agora, lá de Mateus, que Jesus diz, né? Aquele que ouve e pratica, edificou a sua casa sobre a rocha, mas aquele que não ouve e não pratica, edificou a sua casa sobre a areia. Não tem raiz, não tem profundidade. Concluindo aqui, irmãos, a característica de uma pessoa carcereira ou carcereiro: prendem, limitam, são rudes, mandonas e autoritárias, sofrem com complexos, são manipuladoras, controladoras e se escondem atrás do orgulho. Aqui, irmãos, eu vou estar trazendo para vocês, eu estou lendo um livro muito bom,
e nele contém alguns primeiros passos para a cura das nossas enfermidades interior. E esse livro chama Cura para os Traumas Emocionais, de David Seamandes. E o primeiro passo é nós encararmos o problema. Com a ajuda de Deus, você terá de encarar quem realmente é você e suas imperfeições. E com a direção de Deus, confessar a outra pessoa. Não é a pessoa que você quer, irmãos. É a pessoa que Deus vai te direcionar. Porque precisa, irmãos, ser quebrado o orgulho nas nossas vidas. Existem problemas que nunca poderão ser solucionados enquanto não falarmos para outra pessoa. E tem um versículo para comprovar que está lá em Tiago 5,16, que diz assim: confessai as vossas culpas, pecados, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Passo 2. Aceitar nossa responsabilidade no fato. Você poderá dizer: eu fui uma vítima. Essa pessoa me fez muito mal. Você não sabe o que eu passei. É verdade, irmãos. Ninguém sabe o que você passou, ninguém sabe o que eu passei. Mas Deus sabe. E qual foi a sua reação em frente a esses problemas? E o que dizer do fato de você ter abrigado ressentimento e ódio todo esse tempo? Você nunca conseguirá a cura para suas enfermidades na alma enquanto não parar de colocar a culpa nos outros e aceitar a sua responsabilidade. Lá em Mateus, olha o versículo, lá em Mateus 6, 14, o que diz? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. É importante, irmãos, perdoarmos todos aqueles que nos fizeram mal um dia. Para quê? Para que Deus possa nos perdoar. No 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará vossas ofensas. Quem somos nós para reter perdão? Precisamos aprender a liberar perdão. Se nós quisermos verdadeiramente sermos curados de toda essa enfermidade. Passo 3. Perguntar a nós mesmos se queremos realmente ser curados. Você quer, irmão, ser realmente curado? Eu quero. Eu desejo essa cura. Eu desejo passar o que eu tiver que passar para ser curada de toda a minha enfermidade. E Jesus está batendo. Culto após culto, Ele está batendo a nossa porta. Ele quer nos curar. Ou vamos ficar sempre nos justificando e colocando a culpa no outro? Passo 4. Perdoar a todos que estão envolvidos em nosso problema. A razão por que algumas pessoas não conseguem perdoar seu ofensor é que, se o fizerem, estarão perdendo o último pé de apoio e não terão mais a quem culpar, ou justificar os seus erros porque estão sempre culpando o outro. Um exemplo: eu sou assim porque eu fui criado assim, a culpa é da minha mãe que me criou assim, a culpa é do meu pai, a culpa é do professor, a culpa é do abuso que eu sofri. Precisamos, irmãos, nos libertar disso. E se falharmos e se errarmos, assumir a nossa responsabilidade do erro e parar de ficar culpando as outras pessoas, culpando o nosso passado. Passo 5. Perdoar a si mesmo. Esse é um passo muito importante, irmãos. Muitos têm o sentimento de culpa, e esse sentimento de culpa nos leva a uma prisão. Devemos crer como está escrito. Lá em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Estamos suscetíveis a falhar.
mas Deus está aqui para nos levar e nos ajudar a seguir em frente. Irmãos, nós vamos errar, nós vamos cair, nós vamos tropeçar, mas a palavra de Deus diz que Ele levanta o caído, Ele levanta aquele que cai e Ele dá forças ao abatido. Nós precisamos nos perdoar e crer no perdão de Deus. Se errarmos 3 vezes no dia, 3 vezes pedir perdão e crer no perdão de Deus, não deixar o diabo socar esse sentimento de culpa dentro de nós. Nos libertarmos disso e aprender a crermos nisso aqui, na palavra de Deus, o que ela diz sobre nós. Deus é um Deus, irmãos. É claro que ele é um Deus longânimo, é claro que a sua paciência tem limite, mas se Ele vê luta, se Ele vê esforço, é claro que Ele vai nos ajudar dia após dia. Deus é cheio de amor, de benignidade, de longanimidade. Deus é um Deus maravilhoso. Foi Ele que nos chamou para estar aqui. Foi Ele que nos chamou para a liberdade. Passo 6. Pedir a Deus para nos mostrar qual é realmente o nosso problema e como devemos orar a respeito dele. Isso é muito importante, irmão. Precisamos pedir para Deus. Deus, qual é o nosso verdadeiro problema? E pedir para Deus nos ensinar a orar sobre isso. E lá em Romanos 8, no verso 26 e 27, diz assim: E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, quer dizer, da mente. Ele sabe qual é a intenção de que você está orando, se realmente você quer a cura, se realmente você quer ser curado. Ele sabe se você está pedindo por pedir. E é Ele, Jesus, que segundo Deus intercede pelos santos. É Jesus que intercede por nós. E Deus, irmãos, Ele utiliza pessoas para nos ajudar a descobrir qual é o nosso verdadeiro problema, ou por meio da palavra dEle, ou mesmo alguma circunstância que Ele nos coloca para vermos qual é o nosso problema, para sermos tratados. As coisas que estão escondidas dentro de nós. E quantas vezes, irmãos, às vezes pessoas vêm expor o nosso caráter e nós não aceitamos. Quantas vezes um irmão chega para ajudar e a gente rejeita, a gente não quer. E a gente precisa, irmãos. Porque Deus, Ele vai nos tratar não do jeito que queremos, é do jeito dEle. Precisamos aceitar esse tratamento para sermos curados. Precisamos aprender a ser submissos a Deus, da forma que Ele deseja. É importante pedirmos a Deus por discernimento, para que consigamos enxergar o que Ele quer nos mostrar e saibamos como devemos orar a Ele. Como pedir? É importante, irmãos. E lá em Tiago 4,3 diz assim: Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para o gastardes em vosso deleite. Então a gente precisa aprender a pedir. Muitas vezes a gente pede mal e não recebe, porque Deus vê segundo as intenções. E aqui, irmãos, nós vamos entrar agora com as características de uma pessoa libertadora, que é o que eu desejo ser transformada, e creio que você aí também do outro lado deseja ter essas características. E eu creio, irmãos, no poder de Deus, e eu creio que Ele pode me transformar. Eu sei que não é num passe de mágica, há um processo, o processo é doloroso, mas Ele está aqui para nos dar a força que precisamos para prosseguir a cada dia. Ele está disposto a derramar o seu amor, o seu poder para nos ajudar. E a primeira característica é pessoas que sabem quem são em Deus. E precisamos, irmãos, saber quem somos em Deus, termos a nossa identidade firmada em Deus. Eu coloquei alguns exemplos aqui que diz: somos amados,
corajosos, pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Somos mais do que vencedores. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Jesus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e Jesus e pertencemos à família do céu. Então aqui são algumas características de quem somos em Deus e devemos tomar posse e crer verdadeiramente na palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, e não mais sermos entulhados no medo ou na insegurança, mas todos os dias crer quem nós somos em Deus. A outra característica são integrais, que não possuem dualidade de caráter, é a mesma pessoa em todo lugar. Precisamos, irmãos, arrancar essa máscara e sermos o que somos lá fora, sermos no nosso lar. A paciência, o amor que temos pelas pessoas lá fora, termos essa paciência e esse amor pelas pessoas dentro do nosso lar. Sabemos que o primeiro ministério, irmãos, é o nosso lar. E o diabo vai estar sempre, irmãos, tentando destruir o nosso lar, a nossa família, as nossas vidas. E precisamos, irmãos, resistir. Tem aquele versículo, submeta-se a Deus, quer dizer, obedeça a Deus. Resista ao diabo e ele, fugirá de vós. Precisamos tomar posse dessas palavras e deixar a palavra de Deus tomar vida dentro de nós. Usarmos a palavra de Deus contra os pensamentos mentirosos do diabo, estarmos vigilantes, irmãos. A chave da vitória é a vigilância. Como diz lá, sede sóbrio e vigiai. Mas primeiro a gente precisa ser sóbrio, cuidar da alimentação, cuidar do que assistimos, cuidar de tudo isso. E vigiai. Por quê? Porque o diabo está ao vosso derredor, bramando como leão, esperando a quem possa tragar, quer dizer, destruir. Nós precisamos vigiar a nossa mente constantemente, irmãos. Não vou dizer para vocês que muitas vezes eu me vejo com medo, com inseguranças, e isso começa a borbulhar dentro de mim. E a hora que eu discerno tudo isso, que eu vejo como a minha afeição já muda, eu vou e me coloco diante de Deus e busco o socorro dele, vou ler a palavra, vou me lembrar daquilo que a palavra diz. Isso tem me ajudado muito, isso tem feito com que eu verdadeiramente venha depender de Deus. Porque eu não quero mais machucar minha filha, eu não quero mais machucar as pessoas que estão à minha volta. A outra característica nos aproxima de pessoas. E aqui é algo muito legal. Nos aproxima de pessoas. Ela divide as pessoas que amam com outras pessoas. Quanto de nós, irmãos, somos egoístas e ciumentos com as pessoas? Eu me vi muito com ciúmes da minha filha, não querer dividi-la com as pessoas, não querer dividir a bênção de tê-la na minha vida, dividi-la com outras pessoas. Ela não é minha, em primeiro lugar ela é de Deus. Deus me deu, Deus me emprestou para que eu pudesse cuidar dela e ensiná-la no caminho do Senhor, para que um dia ela possa servir a Deus da forma que Ele deseja. Nos aceita como somos e deixam ser quem somos, mas irão nos ajudar a melhorar e nos tornar a pessoa que Deus quer que sejamos. Não são pessoas dominadoras. E aqui, irmãos, eu sempre me vi com muita vergonha da minha filha, com vergonha do seu jeitinho, com vergonha do jeito de falar, com vergonha das suas imperfeições. E eu tenho pedido muito para Deus, todos os dias, às vezes constantemente, para que Ele me ajude a aceitar a Júlia. Me ajude a aceitar a minha filha do jeito que ela é, com todas as suas imperfeições, para que eu possa aprender a amá-la do jeito que Ele me ama e do jeito que Deus me aceita. Deus nos aceita, irmãos, do jeito que nós somos. Mas o que Ele vai fazer? Ele vai nos ajudar a melhorar e a nos tornar a pessoa que Ele quer que nós sejamos nele. Então, isso é importante. Porque que às vezes
nós não conseguimos amar a pessoa que está do nosso lado, porque nós não concordamos do jeito que ela é. Mas sabe, irmãos, o que nos torna especiais e únicos? São porque nós somos diferentes uns dos outros. Você não vai ver ninguém igual a mim, eu não vou ver ninguém igual a minha filha. Isso nos torna especiais e únicos. E nós precisamos aprender a amar essas pessoas que são diferentes de nós. Eu sempre reclamei, sabe, para Deus, da personalidade que Ele tinha dado para a Júlia. Ela tem uma personalidade extremamente forte que bate de frente comigo. E dessas semanas, de 2 semanas para cá, desde quando eu ouvi essa ministração e Deus tem trabalhado na minha vida, eu tenho agradecido Ele verdadeiramente pela personalidade da Júlia. Eu nunca tinha agradecido a Deus pela personalidade da Júlia. E eu agradeço muito a Deus. Eu disse, Deus, obrigado pelo Senhor ter dado essa personalidade forte para a Júlia. Porque o Senhor não permitiu que eu fizesse dela um fantoche nas minhas mãos. Eu agradeço muito a Deus. E eu tento olhar o seu jeito, eu tento olhar as coisinhas que ela tenta fazer com amor e com carinho, mesmo que imperfeitas. E é isso que a gente precisa, irmãos. Aprender a amar o outro da forma que Deus nos ama, aprender a perdoar o outro da forma que Deus nos perdoa. Te dá a oportunidade de crescimento. E quantas, irmãos, são as oportunidades de crescimento que temos tido culto após culto, particular ou em grupo. Então, uma pessoa libertadora, ela te dá a oportunidade de crescer, a oportunidade de reconhecer quem você é, para que você possa crescer. São pessoas submissas às lideranças que Deus colocou em sua vida. Seja liderança de pai, mãe, seja liderança de pastor, pastora. Então, essa pessoa libertadora, ela sabe reconhecer o seu lugar. Ela sabe aqueles que estão acima delas, claro que com a autoridade de Deus. Sua influência dessa pessoa libertadora nos leva a amar e a perdoar. E nos impulsionam a verdade da situação ao nosso respeito, sempre querendo ajudar o outro. Então, irmãos, precisamos, deixar Deus trabalhar essas características em nós. E agora, se os irmãos pudessem abrir lá em Mateus, capítulo 5, há mais algumas características dessas pessoas libertadoras. Então, em Mateus 5, capítulo 3, diz assim: Bem-aventurados pobres de espíritos. Aqui, irmãos, entra a humildade. Então, uma pessoa libertadora, ela é humilde. Ela sabe reconhecer as suas limitações, ela sabe reconhecer as suas fraquezas, ela sabe reconhecer quando errou, ela sabe pedir perdão, ela sabe amar o outro. A outra característica é no versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Uma pessoa mansa sabe se comunicar com a outra, não domina, não exige, mas ela sabe se comunicar. No 7, diz assim: Bem-aventurados misericordiosos. Quanta misericórdia, irmãos, falta assim na minha vida em relação às outras pessoas. Aprender a me colocar no lugar do outro, aprender a ter compaixão do outro. Então a gente precisa aprender a exercer essa misericórdia começando dentro do nosso lar. Não queira exercer misericórdia lá fora e dentro do teu lar ser uma pessoa rude, que oprime, que condena. A gente precisa começar a exercer essa misericórdia dentro do nosso lar, com os nossos familiares. No 8, bem-aventurados limpos de coração. São pessoas sinceras, que falam a verdade, que não se preocupam com o que o outro vai pensar ou deixa de pensar, mas está sempre sendo sincera para poder ajudar o outro.
Claro, irmãos, que sinceridade não é falar o que você quer, da maneira que você quer, ou do jeito que você pensa. A gente sabe que a gente tem que colocar tudo isso diante de Deus, para que Deus organize os nossos pensamentos, organize da forma que Ele quer que nós falemos ao outro. No 9, bem-aventurados pacificadores. Irmãos, precisamos aprender a promover a paz dentro do nosso lar e não a guerra. Quantas vezes uma palavrinha, uma atitude que o outro faz, isso faz com que nós perdemos o controle, nos iremos, faz com que nós digamos palavras ofensivas. Tem um versículo lá em Provérbios que diz que o poder da morte e da vida está na língua. Quer dizer, o poder da maldição e da bênção está na tua língua, na minha língua. E quais são as palavras que a gente tem destilado, tem falado dentro do nosso lar? São palavras de paz, de conforto, de consolo, de ajuda, de impulsionar o outro, de afirmação, de aceitação. Essas devem ser as palavras ditas dentro do nosso lar. Nosso lar, irmãos, ele deve ser um pedacinho do céu. E muitas vezes não é isso que acontece. Só que essa luta, irmão, é cada um consigo mesmo, pedindo o socorro do Senhor, para que a gente possa vencer essas imperfeições, para que possamos deixar esses cárceres e podermos viver na liberdade que Cristo quer que nós vivemos. E muitas vezes, irmãos, a tempestade dentro de nós irá se levantar. Não vou dizer que o medo, a insegurança não vai bater, porque eles vão, constantemente. O medo de errar, o medo de fracassar, o medo de falhar. Mas nós devemos depositar totalmente a nossa confiança em Deus, sem medo das circunstâncias, sem medo, irmãos, do futuro. Como diz aquele versículo lá de Mateus, né? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal, vivermos um dia de cada vez. E quando essa tempestade, irmãos, se levantar, nós devemos clamar pelo socorro do Senhor Jesus, pois Ele é o único que pode acalmar a tempestade do nosso interior. Ele é o único que pode organizar os nossos pensamentos. Ele é o único, irmãos. Nós precisamos todo dia reconhecermos o quanto somos, como diz lá em Apocalipse 3, o quanto somos cegos, pobres, desgraçados, nu, o quanto somos miseráveis e o quanto nós necessitamos desse Jesus nas nossas vidas. Eis que estou à porta e bato. Abre, irmão, essa porta, deixa ele entrar. Deixa ele tratar as suas feridas, lavar a sua alma. Deixa Jesus te curar. Amém? Que Deus os abençoe imensamente nesse sábado, que é um dia abençoado e santificado pelo Senhor. Amém?